A compreensão moderna da realidade física nos leva a um território onde a matéria deixa de ser algo fixo e sólido e passa a se comportar como um campo de possibilidades à espera de uma interação consciente para assumir uma forma definida. Durante séculos, acreditou-se que o universo era como uma gigantesca máquina, previsível e independente de quem o observa. No entanto, à medida que a física quântica se desenvolveu, essa visão começou a ruir de maneira irreversível. Os experimentos mostraram que partículas fundamentais não existem como objetos completamente determinados, mas como ondas de probabilidade capazes de ocupar vários estados simultâneos. Esse estado difuso, quase nebuloso, persiste até que algo o interrompa, e é justamente nesse ponto que o mistério se aprofunda. Ao analisar atentamente esses fenômenos, torna-se evidente que a consciência não está isolada do processo. Pelo contrário, parece exercer um papel ativo na transição do possível para o concreto, como se cada ato de observar fosse uma força capaz de reorganizar o próprio tecido da realidade. Essa perspectiva desafia não apenas a ciência tradicional, mas também nossa própria noção de existência. Imagine um universo onde nada está verdadeiramente definido antes de ser tocado pela percepção. Objetos, eventos e circunstâncias não seriam estruturas rígidas, e sim potenciais que se desdobram apenas quando interagimos com eles. Esse entendimento transforma completamente a forma como interpretamos cada experiência cotidiana, pois revela que o mundo ao nosso redor não é algo pronto e acabado, mas um campo dinâmico que responde à presença consciente. Em vez de sermos espectadores passivos num teatro cósmico, somos participantes ativos na construção do enredo da realidade. O que chamamos de mundo físico torna-se, então, o resultado de uma dança contínua entre energia, informação e percepção, na qual nossas escolhas, intenções e estados mentais desempenham um papel muito mais profundo do que imaginávamos. Ao aprofundar essa investigação, percebemos que o colapso da função de onda não é apenas um termo técnico confinado aos laboratórios, mas uma chave conceitual que abre brechas para compreender fenômenos humanos como intuição, sincronicidade e manifestação. Se a realidade se organiza em torno de probabilidades que aguardam uma interação consciente, isso significa que cada pensamento se torna uma semente capaz de alterar o fluxo dos acontecimentos. A física quântica mostra que o observador influencia o comportamento das partículas subatômicas, mas o que poucos percebem é que esses mesmos princípios ecoam em escalas maiores. Nossa mente, ao direcionar foco e significado, altera a forma como interpretamos, escolhemos e reagimos, e isso reestrutura os caminhos pelos quais nossas experiências se desdobram. Assim, compreender o colapso da função de onda não é apenas entender um mecanismo científico, é reconhecer um poder intrínseco ao ser humano, um poder que age silenciosamente a cada instante. Essa visão inevitavelmente nos leva a questionar quem realmente somos dentro dessa vasta estrutura quântica. Se a consciência tem a capacidade de influenciar a manifestação da matéria, então ela não pode ser tratada como um subproduto do cérebro, limitado à biologia e aos impulsos elétricos neuronais. Pelo contrário, ela parece funcionar como um campo mais amplo, algo que não apenas percebe o universo, mas que participa ativamente da sua construção. Em muitas tradições filosóficas e espirituais antigas, há relatos de que a mente é criadora, que o pensamento molda o destino e que o observador possui um papel fundamental na ordem das coisas. O fascinante é perceber que a ciência moderna, talvez sem intenção, começa a encontrar evidências que sustentam essas antigas intuições. Quando o potencial colapsa diante da consciência, entendemos que cada instante é uma escolha vibrante, uma interseção entre o que poderia ser e aquilo que decidimos tornar real através da atenção. Quando analisamos profundamente o comportamento das partículas em escala quântica, percebemos que a realidade se comporta como um grande mosaico de probabilidades, no qual cada possibilidade aguarda silenciosamente até ser selecionada pelo ato de perceber. Antes da observação, uma partícula não está localizada em um ponto fixo, mas distribuída através de uma função de onda que descreve todos os estados que ela pode ocupar. Esse campo de potenciais só se reorganiza quando ocorre uma interação que, de alguma forma, escolhe um estado específico dentre os muitos disponíveis. A grande questão é: o que exatamente realiza essa escolha? A física clássica tenta explicar esse fenômeno com base em mecanismos puramente físicos, mas os experimentos reiteram que a simples presença de um observador modifica o comportamento das partículas. Essa estranha sensibilidade à observação sugere que a consciência possui uma função que transcende a interpretação passiva dos eventos, indicando uma participação ativa no surgimento da própria realidade. À medida que compreendemos a profundidade dessa relação entre o observador e o observado,
percebemos que esse fenômeno rompe com a visão tradicional de um universo independente da mente humana. A própria existência de um estado quântico indeterminado evidencia que a matéria não se comporta como algo rígido, mas como um fluxo maleável que responde à atenção. Isso transforma todos os atos de perceber em mecanismos de influência. Assim, cada escolha de foco se transforma em um tipo de filtro que seleciona os caminhos pelos quais a realidade se materializa. Ao direcionarmos nossa consciência, não estamos apenas interpretando o que já existe, estamos também ajustando o campo de probabilidades ao nosso redor. Essa percepção altera completamente a compreensão do cotidiano, pois mostra que nossas reações internas, emoções, pensamentos e expectativas são forças que participam do processo de colapso do potencial ao tangível, redefinindo constantemente a maneira como vivenciamos o mundo. Além disso, essa perspectiva fornece uma compreensão mais sofisticada sobre a forma como a mente humana cria padrões de experiência. Se a realidade física é influenciada pela consciência, então nossas crenças e interpretações funcionam como estruturas que moldam o comportamento dos fenômenos que encontramos. Cada pensamento recorrente atua como uma vibração contínua que interage com o campo quântico, reforçando ou dissolvendo determinados caminhos de manifestação. Isso explica por que padrões emocionais persistentes parecem atrair circunstâncias compatíveis com seu conteúdo vibracional. Quando mantemos estados mentais de clareza, foco e intenção consciente, criamos condições internas que favorecem o colapso de possibilidades mais alinhadas com aquilo que desejamos experienciar. Por outro lado, estados internos caóticos podem favorecer o colapso de cenários incoerentes ou desfavoráveis, não como punição do universo, mas como consequência natural da interação da consciência com a estrutura quântica do real. Ao aprofundar ainda mais esse entendimento, percebemos que o colapso da função de onda não é um fenômeno isolado que ocorre apenas em experimentos sofisticados. Ele acontece em todos os momentos, permeando silenciosamente cada gesto, decisão e percepção. É como se estivéssemos constantemente influenciando uma vasta matriz de possibilidades, escolhendo inconscientemente quais delas se tornarão parte da nossa experiência. Cada instante se apresenta como um ponto de interseção entre incontáveis futuros possíveis, e é nossa consciência que determina qual linha de realidade seguir. Essa ideia, embora desafiadora, oferece uma nova forma de interpretar a responsabilidade pessoal, não como peso, mas como poder. Se cada pequena mudança interna pode alterar a forma como o mundo se manifesta para nós, então a transformação da realidade exterior começa necessariamente pela reorganização da paisagem interior. Essa compreensão abre espaço para uma visão mais elevada da existência, onde a consciência atua como força criadora, e o universo se revela como um campo responsivo, sensível e profundamente interligado ao observador. Ao explorar as implicações mais profundas do colapso da função de onda, percebemos que ele vai muito além de um fenômeno físico limitado ao microscópico. Ele se desdobra como uma chave conceitual capaz de revelar a estrutura oculta por trás da experiência humana. Uma das interpretações mais fascinantes é a ideia de que a consciência não apenas observa o universo, mas participa ativamente do surgimento dos eventos que o compõem. Isso nos leva a considerar que cada percepção funciona como um processo seletivo dentro de um vasto oceano de probabilidades, onde escolhas mentais moldam, silenciosamente, os contornos da existência. Essa percepção desafia a separação entre sujeito e objeto, sugerindo que a realidade não é algo externo que simplesmente ocorre, mas sim um processo contínuo de interação entre o que pensamos, o que sentimos e o que se manifesta. Dessa forma, compreender o colapso da função de onda não é apenas compreender uma lei da física, mas acessar um entendimento mais amplo sobre como influenciamos a qualidade do nosso caminho e as circunstâncias que emergem ao nosso redor. Essa conexão entre consciência e realidade traz luz sobre um ponto essencial. A mente humana não é um observador neutro, e sim um agente criador. Quando direcionamos a atenção para algo, estamos ativando padrões específicos dentro do campo de possibilidades, e isso repercute diretamente em como o mundo se organiza diante de nós. A atenção funciona como um catalisador que fortalece determinados potenciais e enfraquece outros, influenciando não apenas percepções subjetivas, mas também resultados concretos. Em estudos relacionados à neurociência, percebe-se que o cérebro responde ao foco com mudanças estruturais, reajustando conexões e interpretando estímulos de maneira alinhada ao estado interno do indivíduo. Essa coerência entre o campo quântico e a organização cerebral sugere que o universo opera segundo um princípio de ressonância entre o que se pensa e o que se vivencia. Quanto mais intensa e direcionada a consciência se torna, maior a influência que exerce sobre os acontecimentos,
como se cada intenção funcionasse como um comando que reorganiza o curso das probabilidades. Essa perspectiva também reconfigura a compreensão daquilo que chamamos de intuição. Em vez de ser apenas um sentimento subjetivo ou um insight espontâneo, a intuição pode ser vista como uma forma avançada de percepção que capta possibilidades antes que elas colapsem. Muitas vezes, a mente consciente percebe sinais que ainda não se tornaram tangíveis, interpretando padrões sutis que se movem no campo quântico. Isso explicaria por que certas pessoas conseguem antecipar eventos ou sentir que determinadas escolhas estão mais alinhadas do que outras. A intuição opera como um radar que detecta cenários prováveis antes de se manifestarem, oferecendo uma vantagem evolutiva e espiritual. Ao aprender a confiar nessa percepção ampliada, tornamo-nos mais capazes de navegar pelas probabilidades com sabedoria, escolhendo caminhos que ressoam com nossa essência e com aquilo que desejamos manifestar. Compreender a realidade dessa forma revela que a sincronicidade, aqueles acontecimentos que parecem coincidências significativas, não é mera sorte ou acaso. Esses eventos surgem como manifestações de alinhamentos internos que influenciam o modo como as probabilidades se organizam ao nosso redor. Quando estamos em coerência emocional e mental, atraímos cenários compatíveis com nosso estado vibracional, como se o universo respondesse diretamente à qualidade da nossa consciência. Isso não significa que controlamos tudo, mas que participamos ativamente do fluxo que orienta o surgimento das experiências. A sincronicidade, então, se torna um sinal de que a harmonia entre intenção, atenção e manifestação, funcionando como uma espécie de bússola que aponta para caminhos onde potencial e realidade se encontram. Essa visão amplia nossa compreensão do papel humano na existência e nos mostra que viver conscientemente é operar com maior precisão dentro do campo quântico que sustenta o mundo físico. Ao aprofundar a relação entre consciência e realidade, percebemos que o colapso da função de onda não ocorre apenas como resposta a um ato de observar, mas também como consequência direta da qualidade da percepção, da clareza interna e da coerência emocional do observador. Cada estado mental gera um padrão vibracional que se espalha pelo campo de possibilidades, modulando a organização dos eventos antes mesmo que se tornem concretos. Isso significa que emoções reprimidas, crenças inconscientes e pensamentos recorrentes agem silenciosamente na seleção das probabilidades que colapsam à nossa frente. Assim, viver com consciência não se limita a perceber o que está ao redor, mas a cultivar um alinhamento interno que oriente o fluxo de manifestações de forma intencional. Quando corpo, mente e emoção trabalham em harmonia, criamos condições que favorecem a emergência de realidades mais coerentes com nossos objetivos, revelando que a verdadeira força criadora não está em um esforço externo, mas na configuração vibracional que emitimos ao existirmos. Essa compreensão ganha ainda mais profundidade quando analisamos como a atenção direcionada funciona como um mecanismo de amplificação dentro do campo quântico. Aquilo que focamos cresce, aquilo que ignoramos se dissolve, e aquilo que tememos tende a se repetir, não porque o universo tenha intenções, mas porque nossa consciência fortalece determinados padrões de probabilidade através da energia que investe neles. Nesse sentido, o colapso da função de onda se torna uma metáfora precisa sobre a responsabilidade que carregamos na criação da experiência. Não observamos o mundo de forma neutra, influenciamos sua organização desde o nível mais fundamental, determinando, em grande parte, como os eventos se desdobram. Ao mantermos a mente dispersa, ativamos probabilidades igualmente caóticas. Ao nutrirmos clareza, reduzimos o ruído interno e favorecemos caminhos mais alinhados. Essa dinâmica revela que a atenção é a ferramenta mais poderosa que possuímos, capaz de transformar potenciais abstratos em realidades consistentes. Ao compreender esse processo, torna-se evidente por que práticas como meditação, respiração consciente e visualização são tão eficazes. Elas estabilizam o campo interno, reduzem a interferência gerada por pensamentos automáticos e ampliam a capacidade de direcionar a consciência para estados mais elevados de percepção. Quando a mente se torna silenciosa e centrada, o colapso das probabilidades ocorre de maneira mais ordenada, permitindo que caminhos antes invisíveis se revelem. A neurociência moderna mostra que estados meditativos reorganizam circuitos cerebrais, diminuem a atividade de áreas relacionadas ao medo e fortalecem regiões ligadas à autoconsciência e ao foco sustentado. Paralelamente, do ponto de vista quântico, é como se a redução do ruído mental permitisse que a consciência interagisse com o campo de possibilidades com maior precisão. Isso explica por que pessoas que cultivam estados internos de presença parecem atrair circunstâncias mais harmônicas e oportunidades mais claras, como se navegassem por um fluxo mais alinhado de probabilidades.
Essa perspectiva oferece uma nova leitura sobre o que significa transformar a própria vida. Não se trata apenas de mudar comportamentos ou adotar novos hábitos, mas de modificar a estrutura interna que determina o tipo de realidade que experienciamos. Cada padrão mental funciona como um imã, atraindo eventos compatíveis com sua vibração. Cada emoção recorrente molda o campo ao seu redor, influenciando a seleção dos caminhos que se tornam tangíveis. Assim, a verdadeira transformação acontece quando deixamos de ser conduzidos por impulsos inconscientes e passamos a operar com uma consciência que reconhece seu papel ativo na construção da existência. A realidade física deixa de ser um palco fixo e se revela como um espaço vivo, sensível ao observador, flexível aos estados internos e extraordinariamente responsivo à forma como escolhemos perceber, interpretar e interagir com o mundo. Ao compreender que a consciência influencia o colapso das probabilidades que formam a realidade física, percebemos que cada escolha interna que fazemos reverbera muito além do campo psicológico e emocional. Ela atua como uma força estruturadora que atravessa o tecido quântico do universo, alterando o modo como os eventos se organizam ao nosso redor. Isso nos revela uma verdade profunda. Não somos meros espectadores da existência, mas co-criadores de cada detalhe que se manifesta diante de nós. Quando direcionamos pensamentos de clareza, intenção e presença, alimentamos padrões que favorecem caminhos mais coerentes com nossos propósitos. Quando nutrimos medos e inseguranças, fortalecemos vibrações que tendem a colapsar probabilidades que refletem esses estados. O universo, nesse sentido, não reage a palavras ou pedidos vazios, mas à qualidade vibracional de nossa consciência. Assim, nossa vida se torna uma expressão contínua do estado interno que sustentamos, e ao reconhecer isso, descobrimos que o poder de transformar o mundo físico começa dentro de cada um de nós. Essa visão amplia a compreensão de como relacionamentos, decisões e circunstâncias se formam ao longo da jornada humana. Cada interação que vivenciamos está ancorada não apenas em fatos externos, mas em uma sincronia profunda entre nossa vibração interna e as probabilidades que o universo posiciona à nossa frente. É por isso que ciclos se repetem até que mudemos nossa estrutura de percepção, e novos caminhos surgem quando alteramos nossos padrões internos. Nada disso acontece por acaso. A consciência molda a realidade através da forma como interpretamos o mundo e da energia que transmitimos em cada pensamento e gesto. Quando compreendemos que o colapso da função de onda é sensível ao observador, percebemos que estamos constantemente reescrevendo a realidade através da forma como percebemos e da intenção com que caminhamos. Essa percepção nos convida a assumir um papel mais ativo e responsável na construção do destino, entendendo que a mudança não ocorre quando o mundo externo se transforma, mas quando nossa frequência interna se eleva. Essa elevação não exige perfeição mental, mas conexão profunda consigo mesmo. É quando silenciamos o ruído do medo e do automatismo que conseguimos ouvir a sabedoria mais sutil que surge do campo de consciência. A intuição se torna mais clara, a percepção se expande e os caminhos parecem se abrir com mais fluidez. Isso não é mágica nem coincidência, é coerência vibracional. Quando entramos em alinhamento, a mente deixa de dispersar energia em múltiplas direções e passa a direcionar sua força de maneira precisa, favorecendo manifestações consistentes e orgânicas. A física quântica nos mostra que o observador influencia o sistema observado, a espiritualidade nos mostra que a energia segue a intenção, a neurociência mostra que o foco molda o cérebro. Ao unir essas perspectivas, percebemos que o ser humano é um ponto de convergência entre ciência, energia e consciência, capaz de remodelar sua vida ao aprender a direcionar sua percepção de forma consciente. Essa compreensão nos conduz à síntese final. A realidade não é algo fixo que nos acontece, mas um fluxo em eterna transformação que responde à qualidade da nossa presença. O colapso da função de onda nos mostra que a matéria espera pela consciência para assumir forma, e que cada instante é um convite para escolhermos qual versão do mundo desejamos vivenciar. A vida deixa de ser um conjunto de circunstâncias aleatórias e passa a ser o reflexo da interação contínua entre nosso estado interno e o campo infinito de possibilidades que nos envolve. Assim, cada pensamento, cada emoção e cada intenção se tornam ferramentas de criação. Quando nos tornamos conscientes desse processo, assumimos com mais lucidez o papel de arquitetos da própria realidade, percebendo que o poder de transformar o mundo não está em mudar o universo inteiro, mas em mudar a consciência com a qual participamos dele. E é nesse ponto que se revela a verdadeira essência da existência, um diálogo permanente entre o que somos internamente e o que escolhemos manifestar externamente, onde cada instante é uma oportunidade de criar, alinhar e expandir a própria realidade.
Está pronto para continuar expandindo sua mente e transformar sua realidade? Inscreva-se agora no Alquimia Mental, o canal que revela os segredos da consciência, da energia e do universo, e descubra como viver de forma mais consciente e plena.